Olá, sejam muito bem-vindos ao Ilha de Cultura, o programa cultural da Cruzoé. Hoje o nosso convidado é o Charles Gavan, músico, baterista dos Titãs, apresentador do programa O Som do Vinil e um grande pesquisador do nosso passado musical, né? Ele tem sido um escavador aí de obras que ficaram meio esquecidas nos acervos e imagino que nos sebos também, né? Tudo bem, Charles? Bom dia. Olá, oi Carlos, tudo bem? Olá para todos que nos acompanham aqui no Ilha de Cultura, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você por ter topado fazer esse papo com a gente. Bom, como é a praxe do nosso programa, a gente pede que os nossos entrevistados façam indicações. E o Charles preparou 5 discos, 5 indicações de discos, que, segundo ele, são leituras do Brasil, do momento em que eles foram lançados. Mas antes de chegar nos discos, Charles, eu queria te pedir uma rápida introdução, né, uma rápida fala sobre esse seu trabalho. Como é que você descobriu que gostava de cavocar acervos e de trazer coisas que estavam esquecidas à tona aí de novo? Obrigado pela pergunta. Vou tentar resumir, né? Bom, na verdade, na condição de autodidata, eu fui estudar música depois que me profissionalizei, em 85, quando os Titãs me chamaram para entrar para a banda. Antes disso, tudo que eu sabia de música e tudo que eu sabia do meu instrumento, que é a bateria, assim, foi por observação, foi por métodos absolutamente pessoais, entendeu? E, de alguma forma, por uma certa paixão e resiliência, eu consegui chegar até um lugar da música brasileira, ali na cena do rock brasileiro independente aí de São Paulo, onde eu disputava ali espaço com outros colegas, assim, e os Titãs acabaram me chamando para entrar para a banda. Isso é 1985, eu estava acabando de cursar administração de empresas na PUC, né? Eu sou aluno de escola pública, depois fiz faculdade, e no último ano eu resolvi trancar a faculdade e entrei para a banda. O ato de procurar, de buscar, como você falou, de escavar, de pesquisar, ele vem desde os tempos de garoto, assim, né? Porque o fato de eu ser autodidata, ele me obrigou e até ele me educou a ter a pesquisa, né? A curiosidade como processo. Então, assim, para aprender a tocar bateria sozinho, sem ajuda de ninguém, era necessária, primeiro, curiosidade, segundo, muita observação, né? E muita vontade, muita determinação. Então, eu passava assim, o meu tempo livre assistindo shows. Nós não tínhamos internet nessa época, obviamente, eu sou de 1960, imagine você. Então, estou falando, meus 15 anos, eu tinha 15, 16 anos ali, 1975, 76, né? O método de aprender para pessoas como nós era dessa forma, né? Era observar e tentar imitar, ou tentar compreender o processo. Foi assim comigo. Então, dentro disso, eu criei uma tremenda paixão pela música, que se tornou um meio de expressão. Então, desde então, eu vim colecionando, né? Esse acho que é o termo mais próximo do que eu fiz, embora eu não me julgue colecionador. Eu fui colecionando discos, informações, recortes de jornal, revistas, tudo que fosse importante para entender o que era a música brasileira, né? E internacional também, eu fui adquirindo essa vontade, esse desejo que virou uma atividade e mais tarde até se tornou uma profissão, uma atividade profissional. E Interessante. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você mencionou a música brasileira antes da música internacional. sim, E quando a gente fala de roqueiro, a gente sempre imagina que o cara começou começou a treinar o seu gosto musical sim. pela música estrangeira. Foi assim com você ou você gostava de música brasileira desde o começo? Foi mais ou menos assim, mas a gente, uma coisa boa, acho que de brasileiro, né, não respondi a primeira pergunta, é que a gente tem uma cabeça muito aberta, na verdade, sobretudo para a cultura, né? Nós somos formados mais ou menos desse jeito, né? Prestando atenção no que a gente produz aqui e também no que a gente recebe lá de fora. Então, quando eu tinha 13, 14 anos, é claro que as bandas britânicas frequentavam a turma do colégio. O pessoal levava os discos para o colégio, Carlos, né? Era uma forma até de você dizer quem era, uma forma de você mostrar a sua identidade cultural, né? Isso acontecia com os mais velhos. Eu via os caras passando na frente ali na hora do intervalo. Uns tinham
Uns tinham camisa não, a capa, o disco do John Lennon, por exemplo, o Beatles, outros passavam com discos de Egberto Gismonti, outros passavam com discos de Bob Dylan, e assim por diante. Os discos iam passando e as pessoas iam falando, olha, aquele cara com os discos de Bob Dylan, aquele outro com Beatles, outro com Milton Nascimento, outro com Chico Buarque, né? A gente foi criado um pouco nesse ambiente, assim, então era normal gostar dos dois, né? Mas o que eu acho que o que marcou de fato toda a minha geração e que lançou um novo olhar sobre a música, chamou a atenção para nós que éramos bem jovens ainda, foi Secos e Molhados, em 73, que foi um fenômeno cultural no Brasil. Então, a partir dali, eu acredito que as pessoas da minha geração, que tinham a música apenas como entretenimento, como diversão, começaram a olhar a música de uma outra forma. Embora a gente fosse bem jovem, bem imaturo ainda, mas assim, Secos e Molhados é uma obra tão poderosa e totalizante que ela lançou esse olhar para a minha geração, entendeu? Assim, chamou a atenção por uma série de questões de uma forma muito poética. Eu me lembro das pessoas no colégio ficar debatendo a poesia do disco. A gente nem entendia de poesia, imagina, nós tínhamos 13, 14 anos, nem entendia nada disso, né? Mas ela era tão, assim, ela era tão impactante pela música também, que, de certa forma, ela é um marco na minha geração. Então, a partir dali, a gente começou a olhar a música de outro jeito. E aí vieram, claro, os grandes nomes da música brasileira, do rock brasileiro, né? Uma das pessoas que eu indiquei aqui foi Rita Lee, né? Foi Rita Lee, indiquei aqui no nosso bate-papo, mas também vieram as bandas britânicas também, entendeu? E dentro disso, só para responder a primeira pergunta, mais tarde, que eu não respondi, mais tarde, já nos anos 90, assim, depois de muitas viagens que eu fazia sozinho nas folgas da agenda dos Titãs, a coisa que eu mais amo na vida, além de tocar bateria, é viajar, eu percebi que muitos discos da música brasileira, alguns eu tinha, outros não, eram vendidos em lojas da Europa, inclusive, e vinham do Japão, eram lançados no Japão, e a gente, aqui ninguém conhecia, não se vendia, ninguém sabia mais daquele disco, daquele nome, e percebi que existia um imenso patrimônio, legado da música brasileira, que por uma série de questões, algumas bem complexas, quem tinha nascido nos anos 70, 80, nem sabia da existência do nome de alguns grandes nomes da música brasileira. E sentia uma vontade de pelo menos compartilhar e entender melhor o que era a música brasileira. Assim. Naquela altura a gente já sabia muita coisa, mas tem sempre o que saber e sempre o que aprender, claro. Né? Então eu tive uma vontade de compartilhar, assim, desses discos que a gente fala aqui, raros, como você falou, discos de sebo de vinil, que ninguém mais se lembra, ou que se tornaram raridades, assim, discos que são na mão de colecionadores, sentia uma vontade, uma necessidade, até um dever de compartilhar tudo que eu aprendi também com os Titãs, e que eu aprendi nessas pesquisas e visitas a sebo e às lojas do mundo inteiro, senti uma vontade de compartilhar isso com outras pessoas. Aí acabou virando um projeto. E Secos e Molhados, se eu não me engano, foi um grupo que você conseguiu recuperar fonogramas que estavam meio perdidos deles, meio esquecidos, não é isso? Sim. O primeiro projeto que eu fiz foi um lançamento em CD dos 2 discos que Secos e Molhados gravaram para a gravadora Continental, hoje propriedade da Warner Music. O primeiro disco de 1973, o segundo de 74. O disco de 73, o primeiro, esse que estourou, que foi um sucesso massivo no Brasil, ele estava disponível em CD, mas o segundo não, assustadoramente não. Então você andava pelo centro de São Paulo, as lojinhas ali do centro, da Galeria 24 de Maio, Galeria do Rock, como chamam hoje, né, vendiam CD pirata. Ó, veja você, isso existiu durante muito tempo, hoje não existe mais. Né? CD pirata, um CD fabricado em casa, desse disco dos Secos e Molhados. E ali, para mim, foi um indicativo de que existia uma demanda por aquilo, tanto é que faziam, né? E que as gravadoras estavam distantes do mercado. Né? Não havia alguém para, pelo menos, perceber qual é o comportamento de outras faces do mercado, outras vertentes do mercado consumidor brasileiro. Eu propus esse projeto, a gravadora achou interessante, deixou eu fazer, e lançamos, eles lançaram, né? Eu fui produtor dessa edição, num CD, os 2 discos dos Secos e Molhados, com uma novidade. A gente remixou os 2 discos, né? Remixamos os 2 discos. Tivemos, pela tecnologia que já existia na época, um avanço da tecnologia, conseguimos alguns resultados muito interessantes. Isso chamou a atenção do público da imprensa, o disco saiu muito bem e vendeu super bem. Aliás, o meu projeto que mais vendeu até hoje foi o primeiro, essa edição dos Secos e Molhados, do primeiro e do segundo disco.
Muito bom. Bom, vamos passar então para os discos. Eu estou aqui vendo a lista que você me encaminhou, e o disco mais antigo é justamente o da Rita Lee, Tutti Frutti, Fruto Proibido, de 75. Vamos Sim. começar por ordem cronológica, porque assim Sim. você já conecta com essa época de que você estava falando. Sim, é verdade. Bom, já acrescentei à nossa lista os Secos e Molhados, né, que já vem de ser uma leitura do Brasil daquele momento em que a gente estava sob uma ditadura difícil, que dificultava a vida de todo mundo aqui no Brasil, né? Eu classifico como o pior momento da vida brasileira, apesar de ter nascido nos anos 60, mas eu vivi isso praticamente toda a minha infância e adolescência, até chegar à fase adulta e ainda acompanhar até a gente chegar à redemocratização no final dos anos 80, né? Secos e Molhados é uma leitura muito poética e muito lírica até desse equipamento de repressão que foi a ditadura militar no Brasil nesse período. O Fruto Proibido, de certa forma, olhando por um outro ângulo, um ângulo feminino, que é o ângulo de Rita Lee, trata um pouco disso. Aliás, retrata o Brasil dessa época. Tem um termo que hoje não se usa muito, né? Ele caiu em desuso, mas na nossa época era um termo que se usava bastante para descrever essa rigidez, né, que a ditadura e que o conservadorismo daquela época impôs a todos os músicos, cineastas, a imprensa, a censura da imprensa, esse horror que foi a ditadura, né? A Rita Lee chamava também isso de caretice. Isso vinha lá dos Mutantes dos anos 60, né, que é essa gíria muito antiga, careta. Né? O que é o careta? É a pessoa conservadora ao extremo, que não aceita as outras pessoas como elas são, que não convive com outras formas de encarar a vida. Né? Para ela só existe a forma que ela enxerga a vida, as crenças dela. Né? Isso a gente chamava, de certa forma, de caretice, de careta, os caretas, a caretice. Né? Então, a Rita grava esse disco com o Fruto Proibido, grava esse disco com o Tutti Frutti, que é a banda que toca com ela, né? Uma banda que era de São Paulo. Ela sai dos Mutantes, procura um coletivo para trabalhar, encontra com o Tutti Frutti, com músicos absolutamente geniais que estão nesse disco. Destaque para o baterista, que é o Frank Paulino, esse monstro da bateria. Puxando a brasa para sua sardinha, né? O monstro da bateria de São Paulo, o Sérgio Carlini também, o monstro da guitarra, expoentes máximos do rock paulistano. Ela grava esse disco. Então, esse disco tem alguns clássicos, né? Alguns deles, assim, como Ovelha Negra, né? Que fala exatamente de um outsider, né? Que nasce numa família que não aceita exatamente a forma como ela quer viver a vida dela. Essa música explodiu no rádio. E era interessante porque as músicas da Rita Lee, diferentemente de outros nomes da música brasileira, Carlos, ela passava pela censura. Tinha uma forma de compor e de falar tão delicada e tão irônica e engraçada que não tinha como censurar as letras da Rita Lee, mas são absolutamente políticas as letras desse disco, né? Diferentemente de outros autores que foram perseguidos pela censura, Jardim Macalé, Chico Buarque, Taiguara e muitos outros. A Taiguara, inclusive, é um artista, é um nome da música brasileira que a censura vivia monitorando o que ele fazia, né? Uma pessoa que teve muitos problemas com a censura, né? Esse disco da Rita Lee é muito interessante. Tem uma faixa chamada Rock and Roll, assim, que é muito interessante, que na a história de uma menina que está gostando de rock e a família não gosta que ela goste de rock. Esse disco, olha, assim, ele para mim, dos discos mais importantes da música brasileira e talvez um maior disco do rock nacional. Assim, é o grande manifesto anticaretice da época? Podemos chamar assim, e sobretudo, num meio também, Carlos, ser mulher dentro do meio do rock and roll, no universo do roqueiro, que contraditoriamente é um universo assim, muito preconceituoso e machista. Rock and roll supostamente é uma coisa libertária, né? Ele passa essa imagem, passava nos anos 60, nos anos 70, até nos anos 80, coisa libertária, progressista, né? Só que não, nem sempre é assim. Então, muita gente dentro do nosso meio é misógina, é homofóbica, é machista, é preconceituosa, e ainda mais uma mulher como Rita Lee, entendeu? Uma guerreira, uma pioneira dentro desse meio, não foi fácil para ela, não. Então, acho que esse disco também é importante porque traz a visão feminina, entendeu? Do painel cultural e político da época. Além da Além Rita do som, Lee, né? Além do som também, né? Do som sim. do disco é fantástico.
além da Rita Lee e das meninas, da Jovem Guarda, estavam ali também fazendo uma coisa que era muito importante na época. Teve outra mulher roqueira nesse momento, começo dos anos 70? Nós tivemos a parceira da Rita Lee, que mora em São Paulo, que é a Lúcia Turnbull, que é parceira dela, Lúcia tem um disco gravado, tocou com muita gente, continua tocando com muita gente, e que era, ela com a Rita Lee, elas formaram uma espécie de projeto, banda, que chamava Celebrinas do Éden. Existe um disco pirata que circula por aí, que é uma gravação que vazou e que fizeram até um vinil, fizeram discos pirata dessa gravação. Já perguntei para a Lúcia Turnbull, falou, não, foi uma gravação que a gente fez que vazou e as pessoas lançaram sobre esse nome, que era o nome como a gente se chamava, a dupla se chamava Rita Lee e Lúcia Turnbull, chamava Celebrinas do Éden. Tem uma outra mulher... Isso existia. Isso existe, é raro, eu não sei se está em streaming, mas na internet você encontra se você quiser ouvir. Celebrinas é genial. E tem, claro, todo o DNA da Rita Lee e da Lúcia. Outra figura importante também, não só do rock, mas também do rock, né? É Baby Consuelo, mais tarde Baby do Brasil. Uma das maiores vocalistas, cantoras da música brasileira que eu vi cantar, assim, ao vivo ainda quando era jovem, quando vi um show dos Novos Baianos, já sem o Moraes Moreira, fiquei absolutamente chapado com ela, um show aí no Auditório Augusta, uma fase dos Novos Baianos, já ali da segunda metade dos anos 70, né? Eu sou de 1960. Uma cantora com uma vitalidade, uma pegada assim, que a gente achava que só o rock tinha aquilo, não. A energia, né? A força, a performance, ela é de qualquer gênero, não importa qual é, né? Mas foi uma pessoa muito importante também, a Baby Consuelo. E a gente ficava, só para terminar, eu sempre também prestei atenção nisso, né? O papel feminino da mulher nos vários gêneros da música brasileira. Foi assim no Brasil e foi assim também em outros lugares do mundo. O rock, por alguma razão, foi se transformando numa coisa essencialmente masculina e preconceituosa, né? Deveria ser o contrário, libertária, né? Mas algumas mulheres dentro do rock fizeram carreira e fizeram sucesso. Mas uma das primeiras bandas que chamou a atenção, que eu comprei esse disco, e o pessoal na escola ria que eu andava que eu aparecia com esse disco, é um disco de uma banda de Los Angeles, de 75 ou 76, eu acho, chamada The Runaways. Dentro dessa banda tem uma guitarrista, compositora e vocalista que explodiu, que seguiu carreira sozinha, que chama Joan Jett, já tocou em São Paulo, mas esse disco das Runaways, inclusive na época, foi uma coisa assim que todo mundo olhou com certo desdém, e esse disco é absolutamente genial. A banda durou alguns anos, gravou, se não me engano, 4 ou 5 discos apenas. Mas ela está por aí ainda, né? A Joan Jett, sim, é uma pessoa importantíssima no rock and roll e no punk também. Muito bom. Bom, o segundo disco que você sugeriu vem logo em seguida. 76, Jorge Ben, não sim. Era Jorge Benjor ainda, não. África Brasil. Ele já tinha abandonado o violão nessa época, ou ainda não? Já estava na guitarra, não é isso? É o primeiro disco dele na guitarra, é exatamente isso, Carlos. Talvez não. Certamente, Jorge Ben é uma das figuras mais importantes, uma figura magistral na música brasileira. Essa geração que nasceu nos anos 40, a geração que nasceu nos anos 30 e 40, tem muita gente, felizmente, nativa até hoje, né? Olha só, Jorge Ben não é só uma outra forma de inventar o samba, né? Samba esquema novo, o primeiro disco ele já dizia isso, né? Um outro jeito de tocar o samba. Mas é uma certa... Ele abriu um outro caminho para tocar o samba, no que diz respeito à forma de falar, de cantar e também de tocar violão e da batida. Só ele tem aquela batida. As pessoas procuram imitar o Jorge Ben, assim, não chegam nem perto da batida que ele inventou, né? E anos mais tarde... Você consegue explicar para um não músico o que é tão distinto assim na batida do Jorge Ben? Dá para explicar isso para uma pessoa que não sabe tocar nada, como eu? Olha, é difícil. É difícil porque... Eu não preciso. É difícil. O que eu posso dizer é que a batida dele, diferentemente de outros nomes que vinham do samba carioca, o Jorge Ben vem de uma turma ali, se eu não me engano, ali, da Tijuca, do Rio de Janeiro, essa turma, que não ouvia só música brasileira, não ouvia só os grandes mestres do samba, e nem do samba canção. Ouviam rock também, e sobretudo ouviam black music também. Já ouviam Motown, Stax,
Era uma mistura, Little Richard também, Elvis Presley. Então, eu acho que, acho não, pessoas como ele, Tim Maia, tinham elementos da música norte-americana dentro da sua música. Tim Maia, obviamente, né? Mas o Jorge Ben, acho que um pouco mais complexo. O Tim Maia é mais fácil de identificar. Você fala, isso aqui o Tim Maia tirou da Motown e adaptou para o Brasil, para a coisa brasileira. O Jorge Ben é mais complexo, eu acho. A batida dele no violão, que ele vai desenvolvendo ao longo da carreira. Depois ele troca, vai para o violão elétrico. Depois ele vai para a guitarra, que é o África Brasil, que para mim é o grande encontro da música brasileira, do samba, com rock de fato. O disco tem guitarra, tem distorção, tem amplificação, um disco elétrico, né? E também o visionário que era, o Jorge Ben aponta assim, para essa distância que existe entre Brasil e África, que até hoje eu não me conformo. Como nós somos, sendo o que somos, Carlos, somos tão distantes do continente africano, né? A gente sempre tem as nossas lentes viradas para a Europa, né? Ou para os Estados Unidos, para as questões de lá, mas assim, eu falo da política, falo de uma forma geral, assim, por que não somos mais próximos da África, sendo que somos um país que veio de lá, né? Metade da Europa e metade da África, nós somos o encontro desses dois continentes, né? Então, Jorge Ben, além dessa forma, dessa forma de modificar a sonoridade dele e o jeito dele tocar, passa para a guitarra, ele também tem letras absolutamente ali visionárias, como por exemplo Ponta de Lança Africano, onde ele já dá a dica, olha, no futuro, né, para bom entendedor, né, no futuro os jogadores de futebol da África vão valer muito, eles vão ser destaque no mundo, que é o que acontece hoje no futebol, né, os jogadores africanos, sobretudo na Europa, né, até eu converso, os meus amigos aí do Sport TV, quando a gente conversa bastante sobre o que a imprensa inglesa, o que os ingleses acham dos atletas brasileiros e dos africanos. Então, em alguns setores da imprensa, alguns jornalistas preferem e defendem mais o jogador africano no futebol inglês, até porque o brasileiro, acho o brasileiro mais difícil de adaptar, o africano tem mais flexibilidade, tem mais facilidade de adaptação. Eu já conversei muito sobre isso. Jorge Ben, até sobre isso ele fala nessa música, né? Então, tem uma série de música, de letras que ele desenvolve ali, que fala um pouco, assim, né, primeiro, das nossas matrizes africanas, e segundo, isso é minha leitura, né, de como a gente tem a ver com a África e como a gente também não se dá conta disso, né, na África dentro do Brasil. Do ponto de vista da sonoridade, assim, eu acho que é um dos melhores discos da música brasileira de todos os tempos. E o Jorge Ben, ele falava nessa época, já no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, ele punha a questão do ser negro no Brasil nas músicas dele. E um jeito muito engraçado, que tinha a ver com o humor do samba também, né? Eu não sou um especialista, mas me parece que nessa fusão, assim, de uma música jovem, que já estava meio que derivando para o rock, e essa pitadinha política era meio nova também, né? Que era muito leve, ele não fazia propaganda disso, me parece, né? Mas estava lá. Talvez, sim, ele não fazia, ele não fazia assim explicitamente, né? Mas fazia subliminarmente, né? Tá aí a genialidade dele. E vamos combinar que também um artista preto naquela época no Brasil, do calibre de Jorge Ben, com o nível de exposição que ele tinha, você tinha que ter muito cuidado. A gente está falando dos anos 70, não vamos esquecer disso aqui, né? A gente está em meia ditadura, um aparelho repressor, assim, entendeu? E racista também, racista também. Nos anos de som de vinil com os quais eu conversei, muitas pessoas que entrevistei, Carlos da Fé, Tony Tornado, o Jorge Ben não cheguei a entrevistar, não foi possível, nunca, nossas agendas nunca bateram. Mas não importa também, a gente sempre se encontrou nos bastidores, eles sempre falavam do cuidado extra que tinham que ter nas declarações, nas palavras, pelo fato de ser preto, né, de ser negro. Então, acho assim, as mensagens que ele envia em todos os seus discos, inclusive no África Brasil, né, ele se relaciona com a África, mas não apenas a África negra, ele se relaciona com a África islâmica também, né? Estudioso e curioso, leu vários livros, então, do jeito dele, né, da forma como ele escrevia, das metáforas que ele criou, o Jorge Ben era um cara muito interessado, né, no que acontecia no continente africano, em outras religiões, enfim.
Então, o África Brasil tem também tem, quer ver, uma música genial chamada Hermes Trismegisto, uma letra absolutamente genial. A segunda música do disco, a primeira é Ponta de Lança Africana. E tem um detalhe interessante, a gente está falando muito de letra aqui da temática, mas o som desse disco é muito interessante, porque é um desafio para a época, porque o Jorge Ben levou para o estúdio uma banda muito grande para gravar, para tocar. Por alguma razão que eu nunca descobri, ele queria um som mais poderoso, mais pesado, mais completo para a música que ele estava fazendo naquele momento. Ele queria uma coisa diferente das bandas que ele tinha que ele tinha levado para o estúdio antes, que, por exemplo, a banda do Zé Pretinho, o Admiral Jorge V. Ele levou uma banda grande, então nesse disco, acredite se quiser, tem 2 baterias tocando ao mesmo tempo. Isso, para a tecnologia da época, era muito complicado, era muito difícil de fazer uma boa captação, sobretudo, bateria, não é um instrumento, são vários instrumentos reunidos num espaço só. A bateria, na verdade, é isso. Para gravar uma, já não era fácil aqui no Brasil, a tecnologia da qual dispunhamos. Gravar 2 baterias, mais percussão, mais baixo, mais metaleira, mais assim, você vê a contracapa do disco, é uma legião de pessoas dentro do estúdio, e foi muito bem feito, muito bem gravado, muito bem planejado pelo produtor, que é o Mazola, que é um dos grandes produtores da música brasileira, que produziu esse disco com maestria, além do disco ter uma sonoridade muito boa, ter peso necessário, a proposta artística, assim, ele encarou uma tremenda dificuldade técnica para realizar, para captar e para misturar, para mixar aquilo tudo. Então, esse disco, além disso tudo que eu estou falando, ele tem um baita som para a época, Carlos. Muito interessante. Sabia disso também, que tinha essa bandona gigante por trás. Tem, na contracapa. Bom, agora a gente vai dar um pulo de 10 anos. Você pediu para falar do Paralamas do Sucesso, que é o Selvagem, de 86. Por que esse disco do Paralamas? 86 é um ano importante para o rock brasileiro da nossa geração. Os Paralamas lançaram o Selvagem, Legião Urbana lança o Legião Urbana 2, nós, os Titãs, lançamos o Cabeça de Dinossauro. Eu acho que, num primeiro momento, para ser aceito pela indústria fonográfica brasileira, a gente tinha que pegar mais leve no texto, assim. O som podia ser mais ousado, mais pesado, mas a gente tinha que considerar o rádio, tinha que considerar a censura, e tinha que considerar também a possibilidade de vendas do disco, né? Tudo funciona em cima disso. A gente não pode esquecer que a música é fato, né? A música, a indústria fonográfica é um negócio como outro, né? Muita gente se irrita quando a gente fala isso, mas é assim que funciona, é assim desde sempre. Então você tinha que seduzir os diretores artísticos das gravadoras. Passado um primeiro momento em que você seduziu, foi contratado, acho que nós ganhamos a liberdade de dizer o que a gente queria dizer. Então, se você vê, o primeiro disco dos Paralamas, o primeiro e o segundo, sobretudo, Passe do Lui, é uma obra da música pop brasileira. Para mim, o melhor disco da nossa geração, de música pop, de rock pop e reggae, é o Passe do Lui. Tá? Esse disco é impecável, tecnicamente, as canções, o texto. É um disco assim, impecável, nota máxima. O Selvagem é um disco diferente, o Selvagem é um disco já de maturidade, entendeu? De um olhar para o Brasil. Veja, por exemplo, a letra da música que abre o disco, Alagados. Né? A letra de Alagados. A letra e o arranjo, a pegada. É uma música muito interessante porque, até então, os Paralamas era uma banda que juntava rock, reggae, ska, alguma coisa de new wave com música brasileira. Até ali. Dali para frente, os Paralamas é uma banda muito diferente, porque incorpora MPB, a sua sonoridade, incorpora samba, incorpora batucada. Alagados termina com uma batucada, né? E também a guitarra do Herbert, que grava em Alagados, que é uma guitarra que dialoga com o que se fazia na África, né? Muita gente fala, ele pegou isso daquelas bandas de Afrobeat ou Juju Music, como a gente falava na época. Mas música pop funciona assim, né? Você está ouvindo rádio, está ouvindo um disco em casa, pô, gostei disso, vou pegar para mim. Coloca na sua mão e transforma em outra coisa. Então, essa faixa é icônica, na verdade, Alagados. Além da letra que fala desse abismo, esse abismo social que temos no Brasil, né? Essa diferença de classes no Brasil, economicamente e culturalmente, essa música trata exatamente disso, da miséria brasileira, das favelas, enfim, é uma letra absolutamente genial do Herbert. E outras músicas também do disco, que são, como a própria música Selvagem, que fala da censura, né? Era uma época, se eu não me engano, em 86, se eu não me engano, o Jânio Quadros proibiu
um filme de Godard, a exibição. Ele conseguiu na justiça. Lembra disso? O disco Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Isso mesmo. Que é uma... Era o filme sobre a Virgem Maria, né? Do jeito dele, Godard, né? Mas aí que tá, a música fala sobre isso. Acho que um ou 2 anos antes, o Jânio Quadros, que era o prefeito de São Paulo na época, conseguiu, não me lembro como, mas com instrumentos jurídicos, proibir a exibição do filme. O filme não foi exibido em São Paulo, que é um absurdo. Ele, inclusive, trata disso, entendeu? Fala, inclusive, daquela crise que acontecia. Eu não me lembro em que música que é, mas tem no disco. Fala, inclusive, da crise do Irã com os Estados Unidos, entendeu? Herbert fala sobre isso também nesse disco, né? Naquele período, momentos difíceis. O Irã sempre, a partir daquela época, né, quando o Irã se transformou no Estado Islâmico, a partir do momento que se transforma no Estado Islâmico, né? Meu telefone, deixa eu desligar. Olha, isso aqui é o seguinte, isso aqui, pessoal, é telemarketing, que não para de ligar para o meu celular, que fique registrado isso aqui. Eles me importunam a partir das 8 da manhã, ficam me ligando, me acordam, eu vou dormir, eles ficam me ligando, eu preciso desligar o celular, porque eles não param de ligar. E você bloqueia um número, aparecem 10, é uma coisa, assim, é um vírus isso, é viral. Eu vou cortar esse trechinho do vídeo, vai virar meme isso. Por favor. Eles não param de me importunar, esse telemarketing, vou processar. Não sei nem quem processar, mas alguém será processado por isso. Espero que não seja eu, por favor. Não. Que não se volte contra mim. Pois é, né? Enfim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu fechar o foco. Claro. Eu sei que você e o Baroni são compadres, tal, então não vou causar nenhuma treta. Fala desse momento, 1986, aí, do ponto de vista dos bateristas. Você está elogiando o disco deles. Vocês são a seção rítmica ali da banda de rock e tal. O que vocês estavam tentando fazer nesse momento? O baterista era um cara que conseguia impor uma visão de música, conseguia contrabandear alguma coisa para dentro das músicas de vocês ou não? Olha, no caso do João Baroni, que eu considero o maior baterista da minha geração, e um dos maiores da música brasileira, eu acho que até ali não tinha nem o que fazer em relação aos produtores. Quando eu vi um João Baroni tocando, era muito óbvio que assim, ele tinha que ter o espaço que precisava para mostrar e para tocar o que ele tocava. Eu me lembro já na primeira música que eu ouvi dos Paralamas no rádio, Vital e Sua Moto, eu ainda estava no Ira nessa época, não era dos Titãs. Me chamou muito a atenção. Assim, eu ouvi, mas quem é esse cara? Quem é esse baterista? Na primeira música, o João já dizia quem é e o que veio. Um baterista extraordinário que incorporou batidas assim dos anos 80, tanto da Jamaica quanto da Inglaterra, batidas do rock britânico dessa época, com o que se fazia na Jamaica, e trouxe isso para o Brasil e deu uma cara brasileira. Se você olhar o que o João fez e faz nos Paralamas, é bastante brasileiro, com a assinatura dele, obviamente, que é o que eu também tentei fazer aqui do meu lado, né? Nós, os bateristas, principalmente da nossa geração, a gente não tinha muito acesso à informação, Carlos, não havia internet para a gente. Os professores eram os nossos discos, ou então os discos eram os nossos professores. Não havia muito material em vídeo, então o que nos restava? Desenvolver a percepção auditiva. Você ouvia e ficava ouvindo até entender o que o baterista estava fazendo, trazia para sua mão, praticava, exercitava e modificava. Naturalmente, quando você tenta copiar alguma coisa que você gosta, naturalmente aquilo vai se modificando, tá? Que é o caso da minha geração. Então, a música pop funciona assim. O Ringo Starr também ouviu grandes bateristas norte-americanos. Foi assim que os grandes bateristas ingleses dos anos 70 ouviram Buddy Rich e Gene Krupa, os mestres das big bands dos Estados Unidos. A música funciona assim, né? Você vai se olhando, você vai se baseando dos seus mestres e vai fazendo algo seu. No nosso caso, da nossa geração, o que a gente tentava fazer era colocar para dentro do nosso trabalho elementos que nos influenciaram. E naquela época a gente estava influenciado pelo rock inglês pra caramba, também não vou mentir, né? Então a gente ouvia muito The Clash, The Police, The Jam, Susie and the Benches, The Cure.
Ultravox, Depeche Mode, Gang of Four, bandas absolutamente geniais. Estou esquecendo várias aqui, mas bandas, ou até Talking Heads, bandas que eram muito importantes para a gente, né? E que também apontavam para uma outra direção dentro da música, uma coisa completamente diferente do que se estava fazendo nos anos 70, sobretudo no final da segunda metade dos anos 70, né? Onde eles chamavam as grandes bandas do rock britânico de dinossauros. Então, assim, tentando responder a sua pergunta, a gente tentou trazer essas informações que a gente recebia de fora, traduzir isso para uma coisa brasileira. Eu acho, assim, na verdade, a gente começou meio que se baseando nos mestres, mas depois, assim, a gente se parece com a gente mesmo. A gente inventou um rock brasileiro. Toda a nossa geração, de alguma forma, eu acho que esse foi o método de trabalhar, tanto para a Legião, tanto para o Barão Vermelho, para Capital Inicial, para Engenheiros do Havaí, para todos os nomes da nossa Ira, por exemplo. A gente partia de um modelo que a gente gostava e se identificava, né? E mesmo assim, se identificava com gente também brasileira, por que não? Entendeu? Mas vamos lembrar que no final dos anos 70, o tempo fechou para o rock brasileiro. Se você era músico dentro de casa, sua família... ninguém queria um músico dentro de casa nos anos 70. A real é essa. Músico era sinônimo de pessoa que não tem talento para fazer nada, então vai tocar um instrumento, aquele que não quer estudar, ou aquela que não quer estudar, aquela que não quer trabalhar, que não quer fazer nada. Então, música é diversão, ele fica ali, ela ou ele são vagabundos, não querem estudar nem trabalhar. Era jornalista assim também era um pouco assim, viu? Como? Desculpe? Jornalista também era um pouco assim. Totalmente assim. Eu andava na PUC com o pessoal de jornalismo e o pessoal de jornalismo era alternativo. Era visto como outsider também. Era uma profissão que não dava em nada, que você não podia ganhar vida escrevendo ou reportando, né? Um absurdo. São essas distorções que a gente trouxe nos anos 70, né? Mas eu me lembro exatamente. Quem fazia história e jornalismo na PUC ou geografia era a pior coisa do mundo. Né? O alternativo da minha faculdade. Geografia você foi longe demais. Mas era. E eu andava com essa turma, porque eu já tocava com eles, e eu fazia administração. Realmente, eu não tinha muito a ver com aquilo. Eu entrei porque eu precisava fazer a faculdade de qualquer jeito. Foi o curso que me restou. Eu queria fazer odontologia, tentei 3 anos, não entrei. No 4º ano, eu falei, eu preciso entrar numa faculdade. Os meus amigos já estão se formando. Eu sou a ovelha negra da turma. Entrei em administração na PUC, fui até o 4º ano, e no 4º ano eu tranquei a matrícula. Mas eu andava com o pessoal na PUC lá de São Paulo, Carlos, eu andava com o pessoal de geografia, de história e jornalismo. Essa era a minha turma. Meu Deus. Nisso aqui. Muito bom. Olha só, vamos pular para o próximo, então. 94, sim. Chico Science, Nação Zumbi, da Lama ao Caos. Por que ele é uma leitura do momento, começo dos anos 90 ali? Chico Science e Nação Zumbi, da Lama ao Caos, né, de 94. Estamos falando já de uma outra geração de compositores, músicos e, por que não, artistas brasileiros, uma outra visão diferente da geração anterior, que é a minha, dos anos 80, onde ali, no universo deles, já existem outros gêneros que estão influenciando todo mundo, por exemplo, o hip-hop, né? E quando entrevistei o Chico Science, e também Nação Zumbi, e outros jornalistas de Recife, para entender o momento cultural, era interessante esse caldo cultural de Recife naquela época. Se não me engano, em 92 ou 93, houve um censo feito, não me lembro por que organização também, mas sobre as condições de vida de algumas cidades no mundo. Na verdade, eles queriam saber quais eram as melhores cidades para se morar e as piores. E Recife, me parece, que ficou ranqueado entre as piores cidades do mundo para se viver, os piores índices, né, nesse tipo de avaliação. Recife estava lá, ranqueada, top 5, uma coisa assim. Isso para a autoestima das pessoas, né, dos recifenses, assim, foi uma coisa horrorosa. Nós moramos na pior cidade do mundo, né? Muito se falou sobre isso, a imprensa, a música de Pernambuco, tudo, ficaram chocados com a cidade, mas assim, foi o que essa pesquisa apontou. E me lembro que talvez uma parcela da classe artística de Recife quis reagir a isso. Falou, não, peraí, aqui não tem só miséria, não tem só desigualdade, aqui tem cultura também. Peraí. Então, houve um movimento, sim, um contramovimento a esse resultado,
que muita gente acabou rotulando isso de mangue beat, que eram os caras que se assumiam sendo os caras do mangue, ou seja, aquele pessoal que não tem nada, não tem dinheiro para nada, tem tudo que sair do nada, da miséria, né? Produzir música sem condição nenhuma. São pessoas que nessa leitura mangue beat, com uma leitura, uma visão da música muito interessante, totalmente pós-tropicalista, né? E o tropicalismo é a base do rock brasileiro. Não existia rock brasileiro se não fosse tropicalismo, o rock brasileiro como a gente conhece, né? Então, é uma leitura interessante, que o mangue beat, eu acho muito, de certa forma, é um manifesto, não um movimento, um manifesto, assim, que tem muito a ver com o tropicalismo no seguinte sentido: para música, para você produzir, compor, gravar e fazer música brasileira, você pode, tudo é possível, qualquer elemento é possível dentro da música brasileira, tudo é possível, né? Samba, hip hop. Isso era tropicalismo também, certo? O tropicalismo era essa leitura, deglutição, né? assim, Deglutição, né? é um liquidificador de cultura e de informações de cultura pop, né? O Mangue Beat, de certa forma, é isso, porque ele fala, a gente trouxe, isso o Chico Sainz e o pessoal da Nação fala, nós trouxemos para o rock brasileiro e para a música pop brasileira as batidas de maracatu, que naquela época eram consideradas uma coisa assim inaceitável pela sociedade pernambucana. Música de macumbeiro, basicamente é isso, batida de macumbeiro. Traços de macumbeiro. Então eles foram buscar essas batidas que vêm das religiões de lá mesmo, são batidas relacionadas aos orixás, aos guias, enfim, às entidades religiosas, né, das crenças que existem, afrocrenças, né, afro-brasileiras, crenças afro-brasileiras que existem lá na sociedade pernambucana. No maracatu é exatamente isso. Eles trouxeram essas batidas para dentro da música pop, misturando isso, hip hop, rock, punk, pós-punk. E aí uma coisa interessante, Chico Sainz falava que esse estalo deu de trazer tambores para dentro da cultura hip hop, que é o que ele gostava também de ouvir, que ele exercitava, quando ele viu o Olodum. Quando ele viu o Olodum tocando. Ele falou, peraí, esse é um outro jeito de fazer música, um outro jeito de compor as batidas. Eu achei absolutamente genial. Quando também ouviu algumas, se não me engano, outros elementos da música baiana, mas basicamente quando ele viu o Olodum e viu Michael Jackson gravando o Olodum, ele falou, cara, é isso. A gente tem que fazer isso, isso é nosso, né? Isso é absolutamente genial. Daí surgiu a ideia de juntar, né, uma orquestra de percussão, eu chamo assim, a Nação Zumbi, né, com baixo e guitarra elétricas. E o vocal é meio falado, né? Chico Sainz era um rapper, né? Então, esse disco, além dessa estética musical ser muito, para a época, muito inovadora, né, muito especial na sua forma de ver a música brasileira, tem todo também o discurso dele, os textos dele, né, sobre o Brasil, sobre a sociedade pernambucana, sobre as injustiças sociais, esse abismo social que a gente vive, né? Então, é um disco muito interessante para entender o Brasil daquele momento, dos anos 90, já começa uma virada econômica, né? A ditadura já foi deixada para trás, a gente está se redemocratizando, né? É uma democracia jovem, é um bebê, com todos os seus erros, né, e idiosincrasias que a nossa democracia tem até hoje. Então, esse, para mim, Da Lama ao Caos, é um retrato muito interessante do Brasil, sobretudo por estar fora do eixo Rio-São Paulo. Também tem isso, entendeu? Que tudo era concentrado aqui de alguma forma, pelo nosso poder econômico, né? Tudo é gravado no Rio e São Paulo, produzido, falado aqui. Se a pessoa mora fora desse eixo, tem que se mudar para São Paulo, para Rio de Janeiro. Chico Sainz, não. Ele era... O disco foi gravado lá mesmo? Você sabe? O disco foi gravado no Rio de Janeiro, no estúdio onde a gente gravava, no estúdio Nação. Foi produzido pelo Liminha, inclusive produtor dos Titãs e dos Paralamas, o Liminha, que está com a gente na estrada. É um disco absolutamente genial. Trouxeram os rapazes aqui para o Rio de Janeiro, não foi fácil para eles saírem de Recife, vir para o Rio de Janeiro, para um dos melhores estúdios do país, e gravar sobre o rígido, né, a rígida avaliação dos maiores produtores da música brasileira, que é a Liminha, né? Então, o Liminha, de alguma forma, teve que também se adaptar ao jeito dos rapazes tocarem. Ó, no palco eles se apresentam assim, como vai ser isso dentro do estúdio? É muito diferente o jeito de você tocar, né? Quando você está em estúdio, quando você está ao vivo, tem procedimentos que você tem que adaptar, dependendo do lugar, né? Mas é um disco tão importante, eu acredito, assim, por isso, ele é um disco que tem uma base rítmica fortíssima, que são as batidas de maracatu, tem o texto de Chico Sainz, a forma de Chico Sainz cantar, em forma de rap, tem guitarra e baixo elétricos,
que faz um link com o pós-punk, também, por que não, com o rock dos anos 70, Led Zeppelin, né? E tem também, se você olhar no disco, já o começo da música eletrônica, tem muita colagem, sample, trechos de áudio que você coloca dentro da sua música. Esse disco é um marco, na verdade, dos anos 90. Diria assim que muito original mesmo, muito diferente de tudo, né? Ele é um disco singular, eu acho assim, da década de 90, eu diria assim, não consigo, eu não gosto de dizer esse é o melhor, esse é o pior, Sim. Porque não é por aí, mas esse é um dos mais importantes, absolutamente, se não o mais importante, dentro do nosso segmento aqui do rock pop brasileiro. Bom, e daí a gente chega ao seu último disco, que é um disco do Caetano Veloso, de 2021, recentíssimo, que é o Meu Coco. Que disco? Pois é, Caetano Veloso, né? Rapaz... Eu tenho tido dificuldade com os discos mais recentes do Caetano Veloso. Eu acho... tenho. Não estou julgando. Não, claro. Ruins ou bons, não é nada disso, mas não consigo mergulhar como eu já mergulhei muito em disco do Caetano Veloso. Por que você acha esse especial? Eu compreendo, assim, algumas pessoas dizem isso para mim, assim, que acham os discos recentes do Caetano muito diferentes do que ele já fez, nem todo mundo consegue entender ou se identificar, é porque ele é um compositor, cantor, artista, performer, sempre em transformação. Ele nunca fez um disco igual ao outro na sua carreira. Se você parar para pensar, olhar para a extensa discografia do Caetano, pode até ter discos de um período um pouco parecido, mas nenhum disco é igual ao outro. Ele nunca fez isso, né? Nem ele, nem os outros nomes da geração dele. São pessoas assim em processo de transformação constante, né? Esse disco, eu acho, diferentemente dos discos mais recentes dele, que ele fez com a Banda C, que é um projeto... Ele queria ter uma banda de rock para trabalhar, já falou isso, uma banda menor, diferentemente do que ele tinha antes, né? Antes ele vinha com uma banda gigante nos tempos do disco Livro. Ele tinha Jacques Morelenbaum como diretor musical da banda dele no violoncelo e muita percussão, uma banda muito grande. Depois de muito tempo trabalhando nesse formato, ele quis trabalhar num formato diferente e migrou para esse formato de trio, baixo, guitarra, bateria. E ele. Muito interessante ver o Caetano desse formato. E rende uma outra sonoridade, músicos diferentes, composições diferentes, gravações diferentes, diferente de, por exemplo, de cinema transcendental ou de Cores e Nomes, né? Talvez disso que você entenda com mais facilidade, ou de Bicho, ou de O Estrangeiro até, né? ou de Circulador, são discos extraordinários do Caetano. O Meu Coco, eu acho que desse Brasil recente, desse Brasil que elegeu o governo anterior, não esse que está agora, assim, ele é uma leitura muito precisa desse Brasil, do que o Brasil passou, inclusive, da pandemia, né? Foi um momento difícil, já vivíamos debaixo de um governo dificílimo, antidemocrático, né? Só queria aproveitar que eu estou aqui, né, num veículo tão importante aqui para a política brasileira e para a cultura brasileira, que é a revista e também o site, né? Cruzoé é o antagonista. Muito obrigado. Não, é um site importantíssimo, porque assim, também faz contraponto a outros veículos da imprensa, né? Eu sempre digo nas entrevistas assim, a coisa mais normal do mundo e natural é ser de direita, ser de centro e ser de esquerda. É assim que funciona. O que não é natural, o que não é bom para todos nós, é o radicalismo, tanto de esquerda quanto de direita. Esse é o nosso problema. Isso está fora do jogo, né? Agora, da direita até a esquerda é isso a sociedade. Troca governo, entra esse, entra aquele, substitui ou continua. É assim que funciona, né? O radicalismo só vem para destruir o que já existe, tanto de um lado como de outro. E nós vivemos um período em que isso aconteceu, né? A população elegeu um radical de direita e a gente viu o que a gente viu. Acho que esse disco tem uma leitura muito precisa, não só do que aconteceu politicamente no Brasil, mas também do que aconteceu politicamente no mundo, né? Vamos dar uma olhada, assim, de que isso não é uma coisa especialmente do Brasil, essa ascensão da extrema-direita, né?
Isso é um fenômeno mundial extremamente complexo, né? E talvez até certo ponto cíclico, né? Talvez no futuro os historiadores possam nos explicar melhor, entendeu? Esse movimento cíclico que se alterna esquerda com direita no poder, e no meio disso gera-se uma satisfação, entra um radical, às vezes de esquerda, às vezes de direita. No caso do Brasil, um radical de direita. No caso da Argentina, um radical, sei lá do que é, né? Javier Milei é uma incógnita e vamos ver. Eu estou torcendo, obviamente, para que o governo dele, de fato, consiga tirar a Argentina desse estado catastrófico em qual ela se encontra há muitos anos. Os governos que não seja da lama ao caos, né? Da lama ao caos. Apesar dele ser uma pessoa assim extremamente difícil e facilmente odiável, né? Pelas coisas, as declarações que ele deu, né? Eu torço para que o governo dele dê certo, funcione, dê certo, que resgate o país desse caos em qual ele se encontra. Mas, enfim, voltando para cá, nós tivemos 4 anos dificílimos, entendeu? Então, esse disco do Caetano, ele faz uma análise um pouco desse painel aqui no Brasil e de outros líderes mundiais que são, sim, antidemocráticos, entendeu? Diferentemente de ser conservador, Carlos, né? Acho que esse é o lugar para a gente debater isso, são populistas que se vestem nesse manto de conservadorismo, de puritanismo, para influenciar pessoas e chegar onde quer chegar e destruir tudo que não está alinhado com aquilo que ele pensa, né? O Caetano fez esse disco. Quando eu ouvi o disco e me aprofundei nele, e entrevistei o Caetano, existe uma entrevista que eu fiz com o Caetano, que está no YouTube, no canal dele, onde ele resenha e explica cada música, cada texto. E são textos muito complexos que o Caetano escreveu para esse disco. Foi um disco gravado na pandemia. Eles construíram um estúdio dentro da casa dele aqui no Rio de Janeiro. Não dava para sair na época. Conseguiram, de alguma forma, se equipar e fazer um estúdio, uma espécie de garagem que ele tem aqui. Nós somos quase vizinhos, tá? Ele mora no bairro ao lado. Fizeram esse estúdio e ele, com os amigos de Moreno, filho dele, pessoas que estavam próximas, ele fez esse disco da forma mais assim artesanal possível. Cada um grava na sua casa, você vai articulando, vai armando, enfim. Então, é um texto... Os textos desse disco assim, são primorosos. Por isso que eu escolhi esse disco aqui para esse bate-papo. Vou tentar de novo ouvir o disco. Vamos... Eu recomendo o seguinte, não querendo fazer autopropaganda, mas assim, a entrevista que eu fiz com o Caetano é muito boa. Se você tiver curiosidade, veja essa entrevista, assista essa entrevista, está no canal dele no YouTube, e acho que ela vai conduzir uma boa audição no meu corpo, entendeu? E aí tem uma coisa interessante que ele fala. Tom Zé já falava isso em outras músicas um pouco anos atrás. Fatos que acontecem ao longo da nossa vida, estamos aqui filosofando, mas é verdade. Fatos que acontecem na nossa vida e vão para um lado da memória que a gente às vezes nem tem acesso mais, fica lá guardado. Você descarta do dia a dia e você acaba achando que se esqueceu, mas está guardado em algum lugar. Então, Caetano fala, meu coco é exatamente isso, são fatos e coisas que eu vi no passado que, de alguma forma, pela pandemia, pelo processo que eu vivi naquele período, eles voltaram, ele resolveu colocar isso no seu texto. Então, tem, por exemplo, na faixa que abre o meu coco, tem uma menção a Carmen Miranda ali, né? Eu só entendi porque ele me explicou que aquilo que ele nem fala Carmen Miranda, mas ele fala Rio Canaveses. Canaveses é o vilarejo em que Carmen Miranda nasceu. E eu esqueci, não lembrava disso, obviamente, né? Mas aí quando eu falei para ele, o que é Canaveses? Ele falou, isso aí quer dizer Carmen Miranda. Eu falei, caramba. Estava fazendo uma relação de pessoas importantes na vida dele, né? Carmen Miranda é uma delas, de todos nós, né? É uma coisa típica de livros, discos que foram feitos durante a pandemia, né? As pessoas estavam mais fechadas, acabaram usando mais seu repertório próprio, né? Estavam menos voltadas para fora, né? Sim, é o caso dele também. É um disco fantástico, assim. Eu acho, dos últimos anos, é um dos discos mais interessantes do Caetano, assim, né? Tentarei de novo. Ouvir a sua entrevista. E tem a faixa que eu acho a faixa magistral, que foi single, que chama Anjos Tronchos, que fala exatamente dos horrores que nós vivemos aqui nesses 4 anos, entendeu? De governo radical. Que, inclusive, eu acho que foi tema de vestibular, não foi? Anjos Tronchos. Eu acredito que sim.
os vestibulares do Brasil... Olha, o nível da música brasileira, apesar de muita gente falar que o nível agora é ruim, eu discordo radicalmente. Eu acho que os textos da música brasileira são tão poderosos, são tão bons, que eles são material de vestibular. Eles acabam caindo em vários vestibulares do Brasil. Não tem como ignorar a música brasileira, feita hoje e feita antes, né? Acho que foi esse que ele tentou interpretar naquele vídeo que ele estava de pijama, recente agora do Enem. Acho que acho que nem ele conseguia acertar a alternativa, mas a graça é exatamente essa. Você lança um livro, lança um disco, aí não é mais seu, é dos outros. Cada um faz com aquilo que bem entende, né? Tem uma compreensão, um entendimento totalmente pessoal, né? A graça é essa. Muito bom. Bom, eu passei o tempo que eu tinha dito a você que eu ia ocupar, mas muito obrigado pela conversa. Vocês estão vindo para São Paulo para fazer shows aqui, não é isso? Sim, estaremos em São Paulo, no Allianz Parque, 21, 22 e 23. É praticamente o final desse projeto, /turnê, Titãs Encontro. Teremos mais alguns shows a fazer, mas é a última vez que a gente vai passar por São Paulo, sim. E é um marco na nossa história, né, nas nossas vidas, poder tocar por um estádio da capacidade do Allianz Parque, né, lotado, e é o que vai acontecer agora, Carlos. Muito bom. Um privilégio. Então, muitíssimo obrigado pela conversa, foi uma conversa muito, muito interessante, acho que a gente fez um passeio legal para quem for assistir o programa, e ótimos shows agora aqui em São Paulo, hein? Feliz fim de ano. Sim, sim, sim. Estamos finalizando o ano muito bem, né? Eram 10 shows no começo, viraram quase 50 shows, devido à demanda e aceitação do projeto, né? Enfim, eu que agradeço aqui a vocês, muito obrigado pelo convite, também adorei o bate-papo. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Um abraço. É isso então. A gente conversou com o Charles Gavan, baterista do Titã, pesquisador da música brasileira antiga, apresentador de programa de TV, enfim, um cara que tem várias habilidades, e que falou com a gente sobre 5 discos que oferecem leituras do momento em que eles foram lançados. Um grande abraço para vocês, até o próximo Ilha de Cultura.